Salmos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Então ele vai falar assim: porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. A sua ira, a seu tempo, lhes dá de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Então esse é o Salmo 2, vamos caminhar com ele. Tem um artigo que eu escrevi, a gente vai trabalhar nesse artigo, vamos trabalhar alguns pontos sobre ele, né? E ver o que os teólogos falam sobre ele, né? Então o primeiro ponto do artigo aí você vai entender o seguinte: a missão de Yahvé, a missão de Deus. Algo que nós precisamos entender é o seguinte: todos nós estamos debaixo dessa missão. Você não é a missão. O que você faz não é a missão. O que nós estamos realizando como novo não é a missão. Você tem que entender que Deus está em missão. E a missão de Deus, ela se resume em alguns pontos que o Wright fala. Ela começa com Deus, tá? Que tem um propósito com a criação, passa ao conflito e ao problema gerado pela rebelião humana, concentra a maior parte na jornada e nas narrativas das Escrituras, e ela conclui com uma esperança escatológica de uma nova criação. E aí nós podemos resumir da seguinte forma: criação, tá? Que Adão e Eva ali, né? Criação, queda, que houve a rebelião do homem, a redenção através de Cristo e uma esperança futura, ou seja, Cristo, né? Que é a nossa esperança futura. Então, quando nós observamos isso, nós precisamos entender que Deus está em missão, né? Como se fosse a missão de Deus, e quando você é salvo, você entra na missão de Deus, você entra naquilo que Deus já está fazendo. Então, por isso você precisa entender qual é a missão de Deus nesses dias, qual é a missão de Deus, o que Ele está fazendo nesses dias, o que Ele está fazendo com os governos, o que Ele está fazendo com a terra, com a sociedade, qual é a missão de Deus. Então, todos nós precisamos entender qual é a missão de Deus e onde eu me encaixo nisso. Então, precisamos perceber com clareza a nossa participação na história que Deus está fazendo e vai concretizar. Agora, primeiro ponto que nós precisamos entender, e aí nós vamos trabalhar no capítulo 2 do versículo 1. Primeiro ponto, guarde isso: os ímpios não irão se submeter. Não se engane, não ache que vai haver governos bonzinhos, líderes bonzinhos, pessoas voltadas. Não, o ímpio não irá se submeter com a missão que Deus está realizando. Salmo capítulo 2, versículo 1. Olha só o que o texto fala: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? É uma pergunta: por que eles se enfurecem? O próprio salmista vai responder isso. Por que eles estão furiosos? E aí o texto vem, ó: os reis da terra se levantam e os
príncipes conspiram contra o Senhor e contra quem? Contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Algo que você precisa entender é o seguinte: Deus não é um problema social. Se você for numa prisão agora, você vai ver pessoas que mataram e fizeram coisas horríveis dizendo que amam a Deus. Se você for para qualquer lugar, você vai encontrar pessoas que amam a Deus. Há uns anos atrás nós fazíamos um trabalho nas ruas. Você lembra disso, que chamava Posso Orar por Você? Qualquer pessoa que você parasse na rua e falasse: posso orar para você? Para Deus te abençoar? A maioria das pessoas aceitavam oração, porque Deus não é o problema, irmãos. E o próprio texto está falando isso, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido. O problema é Jesus. O problema é Jesus. O problema da humanidade estar em ira contra Deus e se levantar contra Deus, esse problema é Jesus. Então, a humanidade pode até aceitar Deus. Deus é amor, mas a humanidade e os reis não irão aceitar a ideia de que esse grande Deus, esse poderoso Deus, estabeleceu um homem, que é o seu filho, Jesus, para sentar no trono e do trono ele julgar as nações. Ou seja, o homem não quer se submeter à realidade de que ele terá que prestar contas a esse homem chamado Jesus. O teólogo Hankel, ele fala assim: a Bíblia ensina que mesmo que nunca tivéssemos pecado, nunca feito algo errado, ainda seríamos contados como pecadores diante de Deus. Essa é a doutrina bíblica do pecado original. O Hankel está falando sobre o pecado original. O que é o pecado original? O pecado é diferente dos pecados. Nós podemos cometer pecados, e a Bíblia fala sobre isso, sobre confessarmos os nossos pecados. Mas Jesus não veio te salvar dos pecados, ele veio te salvar do pecado original. O que é o pecado original? Você não precisa ter feito algo ou pensado alguma coisa para você ser considerado em pecado diante de Deus. Pecado original é uma posição de rebeldia contra Deus. Você está em rebeldia contra Deus. Você nasce em rebeldia por causa do pecado de Adão. Então, a sociedade, a civilização, os homens estão em rebeldia contra Deus. Isso é o pecado. Então, Gênesis 6, versículo 5, vai falar o que lá? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, essa posição de pecado original é uma posição ativa. O homem, quando nasce, ele está em posição ativa continuamente contra Deus. Esse é o pecado original. E todos nós precisamos entender, é contra esse pecado que Deus estabelece a sua justiça, e ele apazigua a sua justiça através do seu Filho chamado Jesus Cristo. Então, o homem é incapaz de fazer aquilo que Deus deseja, porque ele está em pecado original. Essa é a doutrina do pecado original. O Baker, ele fala assim: do ponto de vista de Deus, que é o único ponto de vista verdadeiro, o homem natural é incapaz de fazer o bem. Ele está em rebelião total contra Deus. Então, quando você entende isso, e todos nós precisamos entender, sendo cristãos, nós iremos compreender que esse homem é o que projeta o quê? A cultura, é o que projeta as leis, é o que projeta muitas das ideias dos filmes, das séries, das coisas que nós vemos, das propagandas. Esse homem que está em rebeldia contra Deus, é impossível dele fazer algo que coopere com a missão de Deus. É impossível. Então, tudo que ele fizer, ou tudo que ele projetar, ele vai fazer de uma maneira em que seja contra a missão que Deus estabeleceu na Terra. O David Platt
fala assim: tudo começa quando a ordem de Deus é reduzida a questionamentos sobre ele. Deus é santo mesmo? Lá na página 4, no finalzinho. Ele sabe realmente o que é certo? Deus é bom de verdade? O homem e a mulher sutilmente se colocam como aqueles que devem ser julgados por Deus, que não devem ser julgados por Deus, mas sim como aqueles que o julgam. O homem rebelde, né? Aquele que tem essa posição, ele não quer ser julgado por ninguém. Ele não quer prestar contas da sua vida para ninguém. Essa é a rebeldia. Agora, onde está o problema disso? Aonde vai pegar na rebeldia do homem? Aonde vai pegar nessa posição do homem? Este homem quer libertar-se da ideia de submissão às ordens estabelecidas por Deus. Êxodo, capítulo 5, versículo 2, ou texto de Êxodo. O homem, numa posição rebelde contra Deus, ele não vai aceitar se submeter às leis estabelecidas por esse próprio Deus. E aí ele vai criar inúmeras ideias, né? Vai falar: isso aí foi uma lei criada por homens, isso aí é uma lei social que foi crescendo de um ajuntamento que as pessoas foram definindo aquilo que era bom e aquilo que não era. Ele vai criar inúmeras coisas, né? Outra coisa, este homem quer libertar-se da ideia de prestar contas a esse Deus, 2 Coríntios 5,10. Eu, como homem, vou estar diante de um trono e ali eu vou ter que prestar contas da minha vida? Jamais. A rebeldia, a posição do homem é contra isso. Vou libertar-se da ideia de reconhecer em Cristo toda a autoridade nos céus e na terra. Você já percebeu isso? A humanidade tem que reconhecer em Jesus, um homem glorioso, o poder dos céus e da terra está nele. Ou seja, o homem rebelde não quer isso de forma alguma. O David Platt fala o seguinte: o autor de toda a criação tem autoridade sobre tudo que criou, inclusive sobre mim e sobre você. Temos de prestar contas a ele como nosso juiz. Uma das verdades fundamentais do Evangelho é que Deus julgará todas as pessoas e o fará com justiça. Isso nos coloca numa posição em que precisamos desesperadamente da sua graça. Então, nesse primeiro ponto, nós estamos trabalhando sobre o pecado original, a posição do homem em rebeldia contra Deus. E não se engane, o homem que não é cristão, que é ímpio, ele tem uma posição contra Deus, de rebeldia, não de pecados, mas de pecado. Isso é o pecado original. E nós precisamos entender que esse homem, ele vai projetar uma cultura, ele vai projetar um estilo de vida totalmente contrário à missão de Deus, daquilo que Deus estabeleceu fazer sobre a terra. Então, nós iremos perceber que esse homem irá contra o ungido de todas as formas. E o mais interessado em tentar quebrar os planos de Deus é Satanás. O diabo é o mais interessado. O maligno tentará de todas as formas, incentivando os homens a viverem em iniquidade. Mateus 7, versículo 23, você vai ver Jesus falando lá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é uma cultura ou é uma forma de vida, uma prática de vida contrária à lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus é uma cultura santa, baseado em entendimento, pensamento, práticas, ações. É uma cultura, vestimenta, olhar, falar, tudo isso para a glória de Deus. O iníquo, ou aquele que pratica a iniquidade, ele tem um estilo de vida, uma cultura, uma prática, pensamentos, ações, falas, decisões, uma prática totalmente contrária à prática de Deus. Isso é iniquidade, é viver em iniquidade. E nos últimos dias, você vai perceber o que lá? Que os homens, esses homens, chegarão diante de Jesus falando assim: mas nós curamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome. E aí Jesus fala assim: não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então olha só, eles vivem um estilo de vida contrário à lei de Deus. Eles vivem uma cultura profana,
Mesmo eles falando de Deus, mesmo eles curando em nome de Deus, eles vivem uma cultura contrária à lei de Deus. Essa é a iniquidade. Mike Bickle, lá na página 5, no finalzinho, ele fala assim: ciente do propósito do Pai de encher a igreja de paixão pelo Filho, o diabo põe em prática seus objetivos. Para realizá-los, o maligno está levantando líderes iníquos e envolvidos com o pecado. Quem são esses líderes? Líderes religiosos ou líderes de nações que vão estabelecer tudo quanto é tipo de lei que vai gerar uma cultura de iniquidade contra a lei de Deus. Essas pessoas se oporão violentamente à ideia de um povo apaixonado por Jesus e resistirão às coisas santas. Esse extremismo se tornará uma fúria infernal contra Cristo pouco antes da sua vinda. Conflitos enfurecidos serão travados em diferentes campos de batalha. Olha só, religioso, social e político e ideológico, bem como na economia, medicina, filosofia, educação, música e arte. Lembre-se, nos últimos dias não haverá mais a posição neutra ou em cima do muro. Ou aquele que é santo se santificará mais e mais naquilo que ele ouve, naquilo que ele fala, naquilo que ele projeta, nas leis, na medicina, tudo. Ou aquele que é profano será mais profano, porque ele viverá na iniquidade. Então tudo que ele projetar, toda a arte que ele projetar, toda a lei que ele quiser, toda a defesa que ele fizer, ele fará de uma forma em iniquidade, que é contra a cultura de Deus. É isso que vai acontecer nos últimos dias e é isso que já está acontecendo, né? Nós iremos trabalhar alguns pontos e você vai observar como isso está acontecendo. Então, o David Platt fala assim: o evangelho é a força vital do cristianismo e proporciona fundamento para confrontar a cultura, pois quando cremos de verdade no evangelho, começamos a perceber que ele não só constrange o cristão a confrontar as questões à sua volta, mas também cria, de fato, uma confrontação contra a cultura ao redor e dentro de nós. Vamos pensar, gente. Isso já chegou? Nós já estamos vivendo essa realidade? Já estamos vivendo. A questão é que nós vivemos um tipo de evangelho que os crentes, eles criam uma bolha longe da cultura. Então nós só temos amigos crentes, conversamos com crentes, só falamos de teologia e é como se a gente não olhasse a cultura à nossa volta. Mas se você sair dessa bolha e ir para as universidades, conversar com as pessoas na rua, ver os vídeos, ver as notícias, você vai perceber que toda a cultura está sendo formada ou já está projetando um estilo de vida, um estilo de pensamento que não tem como mais você ser um cristão radical. Ou você se submete a essa realidade, ou você vai ser perseguido, você vai ser confrontado. Vamos pensar, ó, lá na página 6, vamos pegar alguns pensamentos que já estão estabelecidos na cultura, não tem mais como tirar, e como isso parece ser nocivo, mas isso é extremamente terrível. Então, olha lá, uma cultura rebelde contra o santo ungido do Senhor, na página 6. O que você vai ter enraizado na cultura? O relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta. Olha só, não tem uma verdade absoluta ou validade intrínsecas, mas ele tem apenas um valor relativo, subjetivo, de acordo com as diferentes percepções. Relativismo. Ah, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Eu tenho o meu Deus, você tem o seu. Ou seja, não pode haver verdades absolutas. Isso está na sociedade. O politicamente correto faz com que você não possa falar verdades absolutas. Ou seja, tudo depende. Depende de como você foi criado, depende da sua cultura, depende disso, depende daquilo. Ou seja, o relativismo, ele está nas artes, nos ensinos, nas escolas, na boca dos professores, na boca de até pastores, de professores universitários, professores teológicos. O relativismo está lá, porque se você enfatizar verdade absoluta, você vai ter problema. Outro problema que você vai ter, o secularismo. O secularismo é o princípio da separação entre instituição e governo.
Em certo sentido, o secularismo pode afirmar o direito de ser livre do jugo e ensinamento religioso. O que você vai ver? A divisão. Não, a religião não pode se intrometer no Estado, o Estado não pode se intrometer na religião, ou seja, o ensino religioso é só por uma parte, a outra você deixa, não pode misturar as coisas, tem que deixar livre, não pode, as crianças na escola não pode orar, nem orar o Pai Nosso. Isso, se orar o Pai Nosso, as outras religiões também vão ter direito de fazer isso. Então, o que você vai perceber? Essa separação. Mas, por debaixo dessa separação, o que você vai entender? Cultura de lado. Não se intrometa na cultura, não se intrometa na arte, não se intrometa, não coloque religião dentro da nossa casa. Então, a exclusão vai tirando a religião do centro da nossa casa. O pluralismo, né? A pluralidade é a convivência de coisas bastante diferentes umas das outras. O pluralismo teológico é a noção segundo a qual todas as religiões são caminhos úteis para chegar a Deus. Ou seja, tudo leva a Deus. Não importa. Você está amando uma coisa, você está sendo fiel ali, vai te levar a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. E se você falar, não, é só um caminho, eu falo, que isso? Como assim? Você está sendo radical demais? Você está fechando as coisas demais? Não pode ser dessa forma. Por último, eu só peguei alguns básicos, mas existem muitos outros, né? Por último, sincretismo, você vai ter aí a página 7. Sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. Então, o que é o sincretismo? Pega todas as religiões e vai se formando uma só. Então ela não é pura, ela é toda misturada. Você vai ver isso muito forte, né? Totalmente contrário do Evangelho, né? O Evangelho é a pureza de Deus e ele não aceita nada daquilo que está à sua volta. Então, todas essas coisas, tá? Foram pensamentos sendo desenvolvidos pelo homem. Não veio de anjo, não veio do céu, não veio do nada. Foram homens que começaram a pensar, uma cultura que foi se formando, tá? E essa cultura foi gerando um pensamento, foi gerando uma ideia e um estilo de vida e uma defesa de vida. Uma cultura. O que essa cultura faz? Essa cultura vai contra tudo aquilo que é a cultura de Deus estabelecida pelo Evangelho de Deus. Todos esses pensamentos têm uma única finalidade: tentar destituir todo o poder e autoridade que está na mão do Filho. Em Cristo está o poder e a decisão e o julgamento no último e grande dia. Deus julgará a terra através do Filho. É isso que vai acontecer. Vamos pensar. Lembre de tudo aquilo que eu falei. Relativismo, sincretismo, pluralismo. Lembre de tudo isso. Todo esse pensamento da cultura, tá? Lembre de tudo isso. Agora, observe a fala do Filho. O próprio Jesus dizendo, João 14, versículo 16. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Observaram esse versículo? Esse versículo vai contra todo esse pensamento cultural. Olha só o que Jesus fala, eu sou o caminho, ou seja, não tem outro caminho. Sou eu e acabou. E era Jesus falando, hein? Não foi alguém falando dele, foi ele mesmo, como homem, como pessoa, chegou na frente de todo mundo e falou assim, eu sou o caminho, não existe outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Olha só que coisa absoluta. O que Jesus estava falando? Não existe verdade fora de mim. Eu sou a verdade. E olha o que ele fala, eu sou a vida. Não existe vida fora de mim. Não tem como o homem encontrar vida fora de mim. Tava bom, né? Jesus podia parar nisso aí, né? Não precisava continuar, né? Mas Jesus falou, vou continuar. E aí ele fala algo mais forte. Olha o que ele fala. Ninguém, ou seja, homem nenhum tem acesso, vai chegar a Deus, vai chegar ao céu. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas essas verdades absolutas de Jesus estão contrárias àquilo que a cultura estabelece.
contrárias àquilo que nós vemos. Então, Cristo estabelece uma verdade absoluta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o único que pode saciar a sede humana. Então você vai ver aí na página 8 outras falas absolutas de Jesus. João 6,35, eu sou o pão da vida. João 4,14, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. João 7, 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então todas essas verdades são verdades absolutas de Cristo, baseado em uma centralidade nele, estabelecida por Deus, numa autoridade que ele tem e hoje ele exerce estando assentado no trono, e tudo isso vai contra uma cultura de iniquidade que cresce diariamente no pensamento das pessoas, que vai tentar de alguma forma destituir a autoridade do Filho. Então, a verdade absoluta das Escrituras sobre Cristo, ele é o pão da vida, ele é aquele que clareia o mundo, eu sou a luz do mundo, João 8,12, ele é o único que pode guardar a humanidade em segurança, João 10,7, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, ele é o único pastor perfeito, ou seja, um pai corretíssimo, João 10,11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele é a nossa garantia de paz para quando enfrentarmos a morte, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é o único que nos fortalece diariamente, João 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Viram essas verdades? Todas essas verdades são uma cultura santa de Deus, sendo projetada para receber o Cordeiro. Em contrapartida, existe uma cultura iníqua de pessoas, de homens que vivem no pecado original, que é uma posição de rebelião contra Deus. Esses homens, eles criam ideias, desenvolvem pensamentos, desenvolvem atitudes, arte, música, leis, qualquer tipo. Eles estão no poder, eles estão na economia, eles estão projetando todas as coisas, e é uma cultura de iniquidade, contrária à cultura de Deus. Por que eles são assim? Porque eles não querem admitir ou se submeter à ideia de que eles precisam prestar contas ao Cordeiro que está sentado no trono. Então eles querem quebrar dos seus braços as algemas que os prendem. Eles querem se libertar disso, porque eles não querem submeter ao Cordeiro. O Manshey, ele fala o seguinte: os governantes deste mundo são hostis contra toda afirmação de que Deus escolheu alguém para exercer autoridade sobre eles. Alguém? Um filho assentado no trono e nós temos que prestar contas? Não. Essa antipatia característica de todos os reis incrédulos foi clara e definitivamente expressa durante o ministério terreno de Jesus Cristo e na fundação de sua igreja. Os juízes civis que condenaram Cristo à morte estavam unidos com o povo de Deus, que em apostasia exigiram a crucificação do Filho de Deus por meio da afirmação: não temos rei, senão César. Da mesma forma, quando a igreja de Cristo pregou que ele é o Salvador e Senhor, a resposta do mundo foi e continua a ser que eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Irmãos, o problema é Jesus, é a cultura, é o homem reconhecer que no Filho está todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Rei dos Reis. O homem ímpio, ele não vai querer se submeter a essa realidade. Mike Bickle, ele conclui: esses enganadores desafiam ousadamente o direito que o Pai tem de dar a Jesus a sua herança. Os reinos deste mundo pertencem a nós, vociferam eles. Nós não daremos nossa obediência, afeição a Cristo. As paixões dos homens pertencem aos reis e líderes da terra. Nós, e não ao teu filho, temos direito ao afeto deles. A energia cinética da paixão profana
tem aumentado os líderes de todas as áreas da sociedade, legisladores, educadores, empresários, profissionais de entretenimento, publicitários, líderes religiosos, magnatas da mídia e outros que possuem pensamentos tenebrosos, arquitetam planos para atacar os santos mandamentos de Deus. Em primeiro lugar, eles buscam enfraquecê-los, então eliminá-los da sociedade. Esses são os homens, esses são os reis, esses são os rebeldes contra Deus, contra o ungido do Senhor. O que Deus faz em relação a isso? Página 9. Olha o que Deus faz. Aquele que está sentado no trono zomba e estabelece. Salmo capítulo 2, versículo 4 ao 6. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles, ri deles. Não é um ri alegre, é uma zomba de guerra. Porque aqui o salmo foi escrito por um soldado, um líder de batalha. Então ele zomba no sentido de guerra. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. E aí ele mesmo fala: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ou seja, Deus ri das formigas que querem ir contra o estabelecimento daquilo que ele decretou. A autoridade está nas mãos do seu filho, que ele está sentado no trono, ele é o rei dos reis e tem uma coroa na sua cabeça. Então, quando nós lembramos dos profetas, né, do Antigo Testamento, o que você vai notar? O próprio Gruden fala, né, dos profetas do Antigo Testamento. Acreditar em Deus era acreditar em seus profetas. As palavras dos profetas eram as próprias palavras de Deus. Desobedecer ou não acreditar no verdadeiro profeta era desobedecer ou não acreditar no próprio Deus. No artigo aí você vai ver todas as referências, eu não vou falar porque senão a gente vai ficar aí até amanhã. Mas eu só quero pegar o exemplo do profeta Elias, 1 Reis capítulo 18, versículo 27, quando fala sobre o Monte Carmelo ali e quando fala sobre o desafio que foi proposto por Elias entre Deus, Yahvé, e os profetas de Baal. Então ele se ajuntou no Monte Carmelo para fazer o desafio, para saber qual Deus derramaria fogo sobre o altar. E o Deus que fizesse isso seria o Deus verdadeiro. E quando os profetas de Baal estavam ali fazendo sacrifício, fazendo suas orações, olha o que Elias faz. 1 Reis, capítulo 18, versículo 27. Olha a sua atitude. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e o despertará. A mesma palavrinha é usada. Elias zombava deles. Elias ria deles. Onde está o problema aí? Elias estava fazendo o que Deus fazia. Mas qual era o problema que Elias estava enfrentando? Se você pegar o texto, quando Elias confronta a multidão, ele fala assim: porque vocês estão em dois pensamentos. Ou Deus é Deus, ou Baal. Qual era o problema do povo? O povo não era um povo que ignorava Deus. Não era um povo rebelde a Deus. Era um povo que adorava a Deus. Mas era um povo que adorava outros deuses. Ou seja, Deus estava igual a outros deuses naquilo que eles estavam buscando. E Elias vem e fala assim: por que vocês estão aí entre dois pensamentos? Ou é Deus ou são os outros deuses. E aí Elias vem e quebra essa ideia. Então, da mesma forma, nesses últimos dias, Deus está gerando um ambiente onde ele vai tirar o seu povo de situações neutras ou de fé minúsculas ou de paixões que não tem certeza. Ou nós seremos realmente cheios de Deus, ou nós seremos realmente cheios de iniquidade. E Deus está fazendo isso nos últimos dias. Urbis fala assim: a cena tranquila no céu é um contraste e tanto com a cena turbulenta na terra, pois Deus não está preocupado nem com medo dos homens insignificantes que se enfurecem contra ele, simplesmente ri
deles com menosprezo. Afinal, para Deus, até os maiores governantes não passam de grama a ser cortada. As nações mais poderosas são apenas gotas num balde. Ou seja, os homens e líderes não têm poder de destituir o poder decretado por Deus ao seu filho. Não importa o tipo de cultura que cresça ou se estabeleça, nada disso terá poder de destituir a glória do Filho. Salmo 24, do versículo 7 ao 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Olha o que o texto fala: o Senhor dos Exércitos. Os exércitos estão nas mãos de quem? Dos líderes das nações. E o texto está falando que ele está vindo e ele é Senhor dos exércitos. Ele é Senhor de toda a terra. Waltke fala sobre aquilo que Lutero diz: ninguém irá privar Cristo de seu trono, porque Deus Pai o colocou ali para sempre. Dessa forma, a luta é realmente sobre o primeiro mandamento, reconhecer que Deus é Deus. Assim é o Espírito Santo que sorri sobre a tolice da revolta do mundo contra Deus. Deste modo, em nossas adversidades, podemos sorrir também. Banzer fala o seguinte: ninguém pode escapar do fato objetivo de que, por direito divino, Jesus Cristo é o Rei estabelecido por Deus, figuradamente descrito como entronizado sobre o Monte Santo de Deus, o templo, na cidade do grande Rei. Deus o ungiu com o óleo de alegria e o distinguiu de todos os seus companheiros e o colocou sobre um trono eterno em que o cetro desse reino é um cetro de justiça. Por conseguinte, o Salmo 2 retrata Deus honrando seu Filho, o Cristo, ao entronizá-lo como Rei Supremo, o que ocorreu de forma especial na ascensão, apesar da rebelião autônoma contra ele por parte dos governantes dessa terra. Jesus está estabelecido no trono à direita de Deus. Nada do que for feito na terra poderá destituir essa glória. Então nós vimos o homem, a rebeldia, a sociedade, tá? Nós vimos como o homem em pecado original, arquiteta um tipo de vida, de cultura, de governo e pensamento em iniquidade contra uma cultura santa estabelecida por Deus. Isso são os iníquos que vivem em iniquidade. E nós temos uma cultura santa que tudo que faz reconhece a autoridade do Filho. Essa cultura de iniquidade, ela está formando ou criando um tipo de homem e ser humano, de pensamento, de ideias, de percepção, de paixão que envolve eles mesmos, e líderes estão usando a economia, o pensamento, a arte, a TV, a mídia, tudo para aprisionar pessoas e criar um tipo de pessoas que vão olhar para o céu e falar assim: não reconhecemos a autoridade desse filho, não iremos dar a ele a nossa paixão, não iremos dar a ele o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa prestação de serviço, as nações, a autoridade das nações, o exército, nós não iremos dar a esse filho. Essa é uma sociedade em iniquidade, porque elas irão tentar quebrar as algemas de se submeter à autoridade instituída e dada por Deus ao seu Filho Jesus Cristo. Então elas de alguma maneira irão falar: não, nós não reconhecemos esse que está sentado no trono, nós não reconhecemos esse que possui uma coroa, está na sua cabeça, ele é um homem, ele nunca existiu, ele é uma figura histórica, vocês estão criando uma ideia, nós não admitimos isso, nós não queremos esse filho. As nações não vão querer dar a terra a esse filho. Lembram do filme do Senhor dos Anéis? Você tem a Cidade Branca. A Cidade Branca, ela estava sendo mantida ou regida por reis, uma família, que não eram
os originais do trono. Eles não eram aqueles que tinham a soberania do trono. Era uma família de regentes. Só que havia uma família de reis que haviam sido destituídos por vários problemas. E havia a figura de um homem que era filho desses reis e tinha autoridade sobre essa cidade, que era o Aragão. Quando ele está vindo e ele está ressurgindo e ele tem a herança de estar no trono, a família de regentes, e chega uma hora lá na conversa da Sociedade do Anel, a família de regentes fala assim, não, Gondor não tem rei, ou seja, nós não reconhecemos esse rei, porque ele sabia que se ele se assentasse no trono, eles teriam que ser destituídos e entregar todo o poder, toda a autoridade a esse novo rei. Da mesma forma as nações, nós não iremos entregar para este filho a nossa herança, o nosso poder, a nossa paixão, os nossos pensamentos. Não, isso é nosso, o reino é nosso, o mundo é nosso, os líderes estão dessa forma. E aí, o que o filho faz? Ponto 3, o filho despedaçará os reis da terra. Note isso, o filho despedaçará os reis da terra. Salmo capítulo 2, versículos 7 ao 9. Proclamarei um decreto. Lembra dos reis? Quando os reis proclamavam um decreto, ou você cumpria, ou cabeças iriam rolar. O decreto do rei, não existe democracia. Então, lembre-se, esse salmo ele é escrito numa linguagem militar, porque ele é feito por um militar, Davi. Ou seja, então quando ele fala, a linguagem dele é a linguagem de exército militar. E aí ele fala assim, o rei decretou algo, ou faz ou morre. Então, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, Jesus, tu és meu filho, acabou, tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança. Pode me pedir, pede as nações desses que não querem dar, e as extremidades da terra por tua possessão, ou seja, tudo será teu, tudo é teu, porque eu dei para você, Jesus. Olha, aí o que o filho, ao receber, vai fazer? Com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro. Se você tem uma visão de Jesus bonitinho, que ama, que põe no colo, que faz cafuné, ele é assim mesmo. Mas você também tem que ter uma visão militar. Ele é um guerreiro, ele é um soldado, ele é um capitão, ele é o general, ele é o senhor dos exércitos, ele tem uma espada, ele vai voltar, e quando ele voltar, ele não voltará como cordeiro, ele veio como cordeiro para salvar o mundo, mas na sua volta, ele voltará como um grande general com o seu exército, e ele fará coisas terríveis na terra, porque ele reinará sobre a terra. Tem os Salmos, né? Salmos não. Tem a visão de João, lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Olha o que ele fala da volta de Jesus. Tente imaginar esse Jesus voltando, né? Vi o céu aberto. Por que o texto fala assim? Vi o céu aberto. Porque ele está falando o seguinte, todo mundo vai ver. Não existe ninguém que não veja. Por isso que ele fala, vi o céu está aberto, todo mundo vai ver. O que eles vão ver? E eis um cavalo branco. Cavalo, poder de guerra na época. Lembre-se que João também escreve num tempo em que o maior poder militar que já existiu no mundo estava ali em Roma. Então ele sabia do poder militar. Então o cavalo representava poder de guerra. Eis que viu um cavalo branco, branco por ser santo, por ser algo puro. O seu cavaleiro se chama fiel. Fiel o quê? Fiel aos princípios, fiel à vontade de Deus, fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha o julgamento aí. O amor de Cristo, irmãos, existe julgamento. Os seus olhos são como chama de fogo, porque ele vai queimar tudo aquilo que não for agradável aos seus olhos. Toda obra que não for agradável aos seus olhos, os olhos de Jesus vai queimar toda a palha, só vai ficar pedras preciosas. Por isso que os seus olhos são olhos de chama de fogo. Na sua cabeça
há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue. Por que tem sangue no manto dele? Porque ele está em guerra, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada. Olha o que essa espada faz, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o que? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carne de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Viram a imagem de Jesus? Como ele volta? Ele não volta como cordeiro, ele volta como um leão, forte e poderoso para salvar a terra. Lembre-se, a ira de Deus será derramada sobre a terra. E a única forma de nós nos livrarmos da ira de Deus é reconhecendo a autoridade do Filho. Lloyd Jones fala assim: a causa do problema é que os homens e mulheres não sabem que estão no universo moral, cujo rei é Deus, e cujo Deus é o juiz de todo mundo e o julgará com justiça. Mr. Maia fala assim: Jesus veio a primeira vez para salvar o perdido, na segunda vez ele virá pessoalmente julgar a todos os homens. O juízo de Deus, o juízo de Cristo é o juízo do Trino Deus, o tribunal de Cristo é o tribunal de Deus. A Bíblia nos diz que na tarefa de julgar a todos os homens e os anjos rebeldes, Cristo será auxiliado pelos anjos e pelos eleitos glorificados. O tipo de participação que teremos nesse juízo é difícil de determinar. De alguma forma, sua participação será no sentido de glorificar a Cristo por causa de seus justos juízos. E qual a única forma de escaparmos disso? Qual a única forma de escaparmos da ira de Deus? A mensagem dos últimos dias, para nós, para você, e a mensagem que você deve pregar nos últimos dias. O que é? Beije o filho, porque a ira vem. Beije o filho, porque a ira vem. Salmo capítulo 2, versículo 10. Agora, pois, ó reis, falando para os reis, sede prudentes ou fiquem espertos, abram seus olhos hoje, deixai-vos advertir, juízes da terra, juízes, pessoas que estão aí emitindo opiniões, falando, estabelecendo regras e ordens, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. E olha o que o texto fala: beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Beije o filho. O que o texto está querendo dizer com beijar o filho é reconheça a autoridade do filho. Vocês lembram do filme Gladiador? Quando o filho Cômodos assassina o pai, né? Quando ele assassina o pai, ele toma o poder. Agora ele é o novo imperador, ele é o novo César, né? E aí quando o Maximus, né, ele vê a situação e ele nota que o pai foi assassinado, a primeira ação de Cômodos com o seu general é dar a mão para ele, para que ele beijasse a mão dele. Se ele beijasse a mão de Cômodos, ele reconheceria o poder e a autoridade que estava nele, ou seja, se submeteria. Mas o Maximus não beija e aí ele é perseguido. Ou seja, beijar a autoridade é você reconhecer que ela tem todo o poder e toda a autoridade. E é isso que nós precisamos ter em mente hoje. Nós precisamos beijar diariamente a mão do Filho, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele virá, e ele virá em grande ira, ou seja, ele virá para derramar a ira divina sobre todos aqueles que não reconhecem
à sua autoridade. Então, nós precisamos ter isso em mente nas nossas vidas, que nós precisamos beijar o Filho. Então, a ruína certa a que nós vamos chegar se recusarmos e rejeitarmos a Cristo. Beijar o Filho, senão tu correrás perigo. Será uma grande provocação para ele. Faze-o para que não se ire. O Pai está irado, o Filho é o mediador responsável por promover a paz. Se nós o ofendermos, a ira de Deus sobre nós permanece. E não somente isso, mas a adição também na ira do Filho, a quem nada é mais desagradável. O Filho irá voltar. Conclusão, irmãos. Muitos chorarão, mas os escolhidos se alegrarão. Lucas capítulo 6, versículo 25. Ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar. Então, o momento de chorar é agora. O momento de chorar em reconhecimento à autoridade do Filho e chorar pelas nossas falhas e transgressões que muitas vezes fazemos em rebeldia ao Filho é agora. Porque quando ele voltar, aqueles que choram agora não chorarão, se alegrarão. Se alegrarão com a volta do Filho e toda a expressão de poder desse Filho em submeter a terra ao senhorio daquilo que ele tem direito. Ele tem direito sobre a terra, porque Deus o instituiu, Deus o constituiu, Deus o deu às nações. Então ele tem direito sobre elas e ele tem direito para que elas o reconheçam como Senhor de toda a terra. Deus é maravilhoso em esplendor, é inigualável em sua grandeza. Mike Bickle falando, não existe ninguém superior nem igual a ele. Quando tivermos um pequeno vislumbre do seu poder eterno e da sua beleza majestosa, seremos cheios de temor reverencial. Nós nos abalaremos diante da grandeza da revelação de Jesus. Beije o Filho, não com beijo traidor, como Judas o beijou e como todos os hipócritas que pretendem honrá-lo, mas acabam insultando, e sim com um beijo fiel, com um beijo de consenso e reconciliação. Vamos estudar como honrar o Senhor Jesus e dar a Ele a glória devida ao seu nome, pois Ele é teu Senhor, obedece-lhe. Nós devemos adorar o Cordeiro, bem como o que está sentado no trono, com um beijo de afeição e amor sincera. Beijai o Filho, entra em um pacto de amizade com Ele e deixa que Ele seja muito querido e precioso para ti. Ame-o acima de tudo, ame-o com sinceridade, ame-o muito, como ele fez com quem já tinha perdoado e logo beijado seus pés, com um beijo de fidelidade e lealdade, como Samuel beijou Saul. Jure lealdade e respeito a ele, submeta-se ao seu governo, tome o seu jugo sobre si e não desista de ser governado por leis dele, disposto pela sua providência e inteiramente devoltado aos seus interesses. Beije o Filho hoje. Beije o Filho, reconheça o Filho hoje, a autoridade instituída para o Filho e todo o seu poder. Nós o veremos, irmãos. Nós o veremos, o admiraremos e o amaremos por toda a eternidade. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, porque agora vemos como um espelho, obscuradamente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Para finalizar, Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam dele eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Senhor Jesus, pedimos a Ti
que possamos entender, ó Deus, Salmo 2, Deus instituiu Jesus como Senhor poderoso, que está sentado no trono, que é Deus e que governa todas as coisas, irá governar a terra. Deus, o Pai, instituiu o Filho para assentar no trono e estar reinando sobre os céus e sobre a terra. Nós vemos uma cultura que se levanta, uma cultura iníqua, de pessoas que estão no pecado original, estão em posição contra Deus, em pensamento, em fala, em atitude, nas artes. Eles estão criando uma cultura para não reconhecer a autoridade do Filho, porque as nações não querem sair do trono para reconhecer a autoridade do Filho. Mas nós reconhecemos, nós beijamos a mão do Filho, nós beijamos a autoridade do Filho, nós reconhecemos que Ele está sentado no trono, que Ele tem uma coroa, nós reconhecemos e nós precisamos diariamente beijar e reconhecer o Filho, diariamente reconhecer a autoridade do Filho, diariamente reconhecer que Ele é poderoso. E nós pedimos que essa palavra mude o nosso coração, mude os nossos pensamentos. Nós não queremos viver na iniquidade, nós não queremos viver em um ambiente onde uma cultura profana se levanta e nós estamos como se anestesiados. Isso está mexendo conosco, isso está apagando a nossa paixão, apagando o nosso sentimento. Nós não queremos deixar de amar o Cordeiro, nós não queremos deixar de reconhecer o Cordeiro, nós não queremos deixar de ter uma vida intensa com o Cordeiro, de pensamentos, atitudes e ações. Nós queremos já estabelecer e preparar a terra para receber o Cordeiro. E isso, as nossas vidas, na nossa casa, na maneira que cozinhamos, na maneira que dirigimos, na maneira que falamos, na maneira que projetamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo nós queremos já preparar para receber o Cordeiro. Nós não estamos esperando a ira do Cordeiro, mas nós estamos esperando o amor do Cordeiro, porque Deus destruiu o Egito, uma nação, e o texto diz que Deus não estava trazendo justiça a Faraó em si, mas Deus estava trazendo justiça aos deuses do Egito. Então Deus destruiu uma nação, Deus destruiu o maior poder, império daquela época, com juízo e justiça. Mas o povo escolhido estava no Egito, o povo escolhido estava ali. Em nenhum momento o povo escolhido presenciou nos seus corpos a ira divina. Eles viram a ira divina caindo sobre o Egito, mas eles não sentiram essa ira, eles não estavam debaixo dessa ira. Por que eles não estavam debaixo dessa ira? Porque o sangue do Cordeiro foi passado nas portas. O sangue do Cordeiro estava ali, o sangue do Cordeiro os protegia. O anjo destruidor passou pelas casas, por isso é o Pessah, ele passou porque ele viu o sangue do Cordeiro. Isso é beijar o Filho. Beijar o Filho é ter o sangue do Cordeiro que lava as nossas vestes. Jesus, nós temos o teu sangue, Jesus, nós recebemos o teu sangue. Que o teu sangue esteja nas nossas casas, na nossa mente, na nossa vida, nas nossas vestes, porque quando a ira divina vier, ela passará por nós, porque nós temos o sangue do Cordeiro. Ore isso sempre, sempre, sempre. Clame pelo sangue do Cordeiro. O que vai livrar você é o sangue do Cordeiro. O que vai livrar sua casa é o sangue do Cordeiro. Não é um pensamento, uma ideia, uma forma, uma projeção, um meio. O que nos livra, irmãos, é o sangue do Cordeiro. O que vai livrar as nossas vidas da ira divina que vai vir, porque o Filho tem direito nas nações e ele vai querer as nações. É o sangue do Cordeiro, é o sangue do Filho. Isso vai nos livrar. Amém? Beije o Filho hoje, para que ele não se ire amanhã. 1, 2, 3, beijo Filho hoje, pra que não se ire amanhã. Beijo Filho hoje, pra que não se ire amanhã. Beijo Filho hoje.
pra que não se ire amanhã. Beijo, filho, hoje, pra que não se ire amanhã. Tchau. Tchau.